Quando que nós devemos utilizar esses testes especiais que a gente vai ver agora? Sempre, tá? O que acontece? Isso facilita, tá, a anamnese, facilita a palpatória, facilita associar a queixa principal do paciente com o que você está vendo. Nunca se esqueça que existe diferença entre sinais e sintomas. Sinais são aquelas coisas que o paciente apresenta sem que ele mesmo perceba, e sintomas é aquilo que o paciente relata, tá? Então, vou dar o seguinte exemplo para você. Com esses testes que você vai ver agora nesse vídeo, você vai ser capaz de entender quando ocorre uma pressão axial por sobre, você vai entender quando o ligamento transverso, tá, está comprometido, você vai entender quando o ligamento alar está comprometido, e você vai entender como funciona o processo axial para uma discopatia. Tá? Então, esses são os exames que eu, Thiago, utilizo no meu consultório, no meu dia a dia, certo? Eu estou disponibilizando para vocês todos estes 5 exames que são os exames principais que nós devemos fazer em praticamente todos os atendimentos como especialista em cervical. O teste de Sperling, que é o teste de compressão do forame, é um teste provocativo usado quando o paciente se queixa de sintomas de raízes nervosas, mas que no momento da avaliação estão reduzidos ou ausentes. Para sua execução, o paciente deve realizar a inclinação lateral da cabeça para o lado não acometido e, a seguir, para o lado acometido. O fisioterapeuta, então, exerce uma pressão direta sobre a cabeça. O teste é considerado positivo quando a dor irradia para o membro superior na direção qual a cabeça é inclinada, lateralmente durante a compressão, indicando uma pressão sobre a sua raiz nervosa, o qual implica na presença de dor da distribuição do dermátomo da raiz nervosa acometida. O teste de distração é um teste realizado para aliviar os sintomas, aplicando ao qual o paciente relata sintomas radiculares durante a anamnese e exame físico. Para sua execução, o avaliador deve colocar uma mão sobre o queixo do paciente e a outra em torno do occipital e, em seguida, elevar levemente a cabeça do paciente. O teste será positivo quando o paciente relata um alívio dos seus sintomas com a elevação, no caso a distração, da cabeça, indicando uma redução na pressão sobre as raízes nervosas, caracterizando principalmente como discopatias, às vezes degenerativa, outras em hérnias de disco. Teste de instabilidade cervical nos ligamentos transversos. O avaliador deverá ficar em pé ao lado do paciente e fixar a C2 com o seu polegar e indicador de uma das mãos. Envolver a cabeça com a outra mão a fim de translar a cabeça em C1 para trás em relação a C2 que está fixa. Esse é um teste de recolocação, o qual deve aliviar os sintomas do paciente quando estes estiverem associados à instabilidade do ligamento transverso. Teste de instabilidade cervical do ligamento alar. O avaliador deverá ficar em pé ao lado do paciente e fixar a C2 com o polegar e o indicador de uma das mãos. Colocar a coroa da cabeça em uma outra mão e rodar a cabeça em torno da C2 que está fixa. Não mais do que 40 graus de rotação devem ocorrer entre C1 e C2. Os ligamentos alares devem fornecer esta restrição. Caso ocorra muito mais do que 40 graus de rotação associada aos sintomas de instabilidade, deve-se imobilizar o pescoço e encaminhar o paciente para emergência imediatamente. O teste de artéria vertebral realizado deve ser com o paciente posicionado em decúbito dorsal e o avaliador deve colocar passivamente a cabeça e o pescoço do paciente em extensão, inclinação lateral e rotação para o mesmo lado e manter essa posição por 30 segundos.
O teste é positivo quando o paciente apresentar sintomas como nigdatismo, tontura, náusea, indicando comprometimento da artéria vertebral.